Contrariando mais de 2 semanas sem óbito por Covid-19, em Parnaíba teve 2 mortes nestes últimos dias. A situação alerta para a necessidade de ter o esquema vacinal completo. Parnaíba teve o registro de 2 mortes por Covid-19, sendo uma na sexta-feira e outra no sábado. Depois de um avanço importante da inexistência de mortes no Piauí por Covid, Parnaíba teve a morte de 2 pessoas, um homem de 56 anos e outro de 27. Realmente a gente já estava com um período bem alongado em relação aos óbitos no estado do Piauí e nós tivemos esses 2 óbitos, um registrado no dia 6 e outro dia 7, de 2 pessoas que já estavam conosco positivos, para a Covid, internados já há alguns dias, e que infelizmente não evoluíram para uma melhora clínica. São pacientes com comorbidades, com imunossupressão, e são pacientes que não tinham o esquema vacinal completo. Então, a gente acredita que isso tenha contribuído para que realmente esses pacientes não pudessem evoluir com a melhora. E aí a gente pede uma atenção, um cuidado da população, A gente sabe que a pandemia está aí mais tranquila, que em alguns estados a gente já realmente acabou, Mas ela ainda continua. Para quem não tem um esquema vacinal completo, a gente pede para que procurem os postos de vacinação, para que façam as doses de reforço, para que tenham o cuidado, as medidas restritivas, acompanhem os decretos do governo do estado para que possam ser cumpridos, para que a gente não relaxe. A gente aqui no anexo 2 continuamos com toda a estrutura para as síndromes respiratórias, para a região, para atender a região, porque a gente ainda tem alguns casos de síndromes respiratórias aguda grave, e aí a gente ainda não relaxou, ainda não descansou. O preparo dos profissionais estão aqui para atender a população, mas a gente espera que a gente venha sanar essa necessidade, que a gente realmente não tenha novos casos, não tenha novos óbitos. A gente pede a colaboração da população parnaibana e região. O anexo 2 do Hospital Estadual de Seu Arco Verde, o EDA, é a porta de entrada para pessoas com sintomas gripais. Por isso, o serviço é mantido e os leitos tiveram redução por conta da demanda. A gente ainda tem alguns casos de síndrome respiratória aguda grave. Nós mantemos os 10 leitos de UTI, certo? O que houve de diminuição foi de leitos clínicos, que são de enfermaria. Então, hoje a gente tem 15 leitos clínicos. A gente tinha uma realidade de 20, 25, era essa média, mas à medida que esse atendimento foi reduzindo, a gente também começou a reduzir. Mas os leitos de UTI, devido aos quadros que chegam, a gente mantém ainda nesse primeiro momento. É a nossa realidade ainda. As pessoas que morreram por Covid-19 no anexo 2 do EDA estavam com o esquema vacinal incompleto, além de serem imunossuprimidas. A realidade chama a atenção para que as pessoas não negligenciem com relação à vacina, para assim ter mais imunidade e vida.